Amigos do Jornal e TV Tribuna, estamos no município de Saltinho, na Câmara de Vereadores, onde acompanhamos na noite da última segunda-feira a sessão solene em homenagem a Dom Odelir Magri, que agora coordena a Arquidiocese de Chapecó. Confira agora o pronunciamento do prefeito, do vice-prefeito, presidente da Câmara, também o homenageado da noite. Acompanhe. Então, boa noite a todos, todas. Dizer também da minha alegria, né, da bonita surpresa de ter sido convidado e homenageado nesta noite, pelos motivos que nós sabemos. Então, quero, de modo especial, saudar o vereador Braulio como presidente da Câmara, em seu nome, né, os vereadores, vereadoras. Que bom poder dizer vereadoras também nessa casa, né? Saudar o senhor prefeito, o vice-prefeito, né, o executivo aqui desse município, e saudar em nome então do pai, Domingos Magri, e em saudosa memória, né, a mamãe, Lúcia Abate, saudar todos os meus familiares, aqui parentes, amigos, né, conhecidos, né, Tomazelli? O senhor lembra dos tempos do seminário em Campoerê, né? Quando eu queria lá em casa buscar salame para comer no seminário. Isso, né? E claro, lembrar todo esse percurso, essa história bonita que nós vivemos. Então, saudar também os padres aqui presentes, representando, né, os mais de 80 padres da nossa arquidiocese. E assim as pessoas que nos acompanham de casa, né, nesse momento especial. O vereador Lauri estava lembrando aqui antes, né, e me fez lembrar da primeira experiência quando eu saí do Brasil. Lembro quando fui para a França para terminar os estudos. Então o primeiro meio de contato com a família, eu sempre lembro que o tio Avelino Magri era vereador lá em Campoerê. E daí eu tinha o número do telefone da Câmara, e eu ligava para ele na Câmara de Vereadores, e ele passava um recado para a minha família, né? E daí foi diferente quando eu fui para a África, porque na República Democrática do Congo, vocês podem imaginar, né, a situação precária e dificuldade de correio, de tudo, né? Na época, se existisse celular, né, mas... Então eu lembro que a primeira carta minha, acho que chegou para a família, fazia 6 meses que eu estava na República Democrática do Congo, né? Então, claro, eram outros tempos, né? Mas coisas que fazem parte da história, né, dessa caminhada. Então, isso faz lembrar de toda essa realidade, né? E agradecer, então, de modo especial, acho que teve um grupo de vereadores, né, que apresentou a moção, mas que toda a Câmara aprovou. Osmar, Elisângela, Elaine, o Claudemir, se não me engano, né, chamado Nenê, isso né? E aí todos os vereadores que aprovaram. E o motivo desta homenagem é, claro, esta boa notícia para nós da elevação da Diocese de Chapecó à Arquidiocese. Então, Santa Catarina, que nós temos 10 dioceses, nós tínhamos uma única província eclesiástica, porque a arquidiocese era Florianópolis e as outras 9 dioceses nós fazíamos parte desta província. Aí nós, conversando juntos, os bispos deste estado, começamos a olhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 4 províncias eclesiásticas, o Paraná tem 4 províncias eclesiásticas, quer dizer, 4 arquidioceses, né? Depois São Paulo, nem se imagina, porque são em torno de 42 dioceses, né? Tem 5, 6, 7, eu acho, províncias eclesiásticas. E aí nós nos perguntamos por que Santa Catarina tem que ter só uma, né? E o objetivo da criação de uma arquidiocese é um objetivo pastoral. Quer dizer, você pode trabalhar com maior articulação, com maior proximidade, com aquelas dioceses mais vizinhas geograficamente. E se nós olhamos para Santa Catarina,
e nós pegamos as 4 dioceses aqui da Serra Catarinense, Lages, Joaçaba, Caçador e Chapecó, nós temos uma proximidade de realidade cultural, de tradições mais comuns, da situação econômica mais parecida, da história religiosa também, de evangelização mais parecida, etc. O que é bastante diferente se nós formos pegar lá as dioceses do litoral catarinense. Se alguém de vocês teve a oportunidade, vai passear, visitar parente, não sei o quê, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Tubarão, etc., é uma realidade diferente da nossa, né? E por isso, como a criação das 2 novas arquidioceses, Joinville e Chapecó, então deu essa possibilidade de um trabalho de maior proximidade daquelas dioceses vizinhas, né? E agora, claro, esse é um caminho que nós vamos fazer juntos. Por exemplo, já estamos articulando o pedido da criação de um tribunal eclesiástico em Chapecó, para acompanhar essa questão dos processos de matrimônio, eventualmente de reconhecimento de nulidade, etc., né? Vamos fazer um discernimento, por exemplo, por que não a formação dos futuros padres de uma forma mais organizada entre essas 4 dioceses, né? Juntando turmas, etc., né? Economizando até formadores, né? E assim por diante, né? E depois o trabalho pastoral, maior articulação do trabalho entre os padres, a pastoral familiar, a juventude, as pastorais sociais. Quer dizer, vai ser um processo para a gente unir forças e fazer valer esse fato de ter sido criada uma nova província eclesiástica, né? E daí tem essa coincidência também, que atualmente eu sou o presidente do Regional Sul 4, das 10 dioceses de Santa Catarina. Então eu tenho também essa função de coordenar esse trabalho mais alargado das 10 dioceses, e agora como arcebispo das 4 dioceses aqui da Serra Catarinense, né? E nisso um reconhecimento certamente ao Santo Padre, o Papa Francisco, porque esse projeto nós apresentamos ele em 2021. Em 2022 nós fomos para Roma, para aquilo que a gente chama a visita ad limina, os 10 bispos de Santa Catarina. Levamos uma cópia para o Santo Padre do pedido, tivemos a oportunidade de conversar lá com o dicastério da Congregação para os Bispos, que decide praticamente esse projeto, e certamente o Papa Francisco deve ter dado uma força, porque, foi rápido essa aprovação. Tanto é verdade que alguns colegas bispos me ligavam e diziam: o que vocês fizeram, né? Nós estamos esperando há 10 anos, né? E não chega essa decisão, e já chegou de vocês, né? Então teve a coincidência de algumas coisas, claro, que certamente facilitou esta criação, esta decisão de criação da nossa arquidiocese, como também de Joinville, né? E como foi lembrado antes, então fizemos a instalação no 9 de fevereiro, agora no 29 de junho eu estarei em Roma para receber o palio, que a gente disse, né? Não vai ser uma Ferrari, é um palio, né? Não é o carro, né? É aquele símbolo, do arcebispo. E terei a graça de receber isso das mãos, do novo Papa, né? Então vai ser uma ocasião também para conhecer o Papa Leão XIV, né? E depois o último ato é que no dia 13 de setembro, o Núncio Apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, virá a Chapecó para presidir uma Santa Missa e fazer o que nós chamamos a imposição do Papa, né? Então é com 13 de setembro que todo o processo será finalizado, né? Da criação, da instalação, da recepção do Papa e da imposição do Papa, né? Então o processo... dizer que essa homenagem é muito justa. Então, Dom Delir, gratidão e parabéns por tudo que o senhor tem feito pelo nosso município, enquanto liderança eclesiástica, representando, né,
o município, a nossa região, a nível de Brasil, de mundo, como foi muito bem falado aqui anteriormente pela mestre de cerimônias, e para nós é um motivo de muita alegria, né? Enquanto representante do Poder Executivo, quero deixar aqui o meu reconhecimento e minha gratidão, né, pelo trabalho que o senhor desenvolve e parabenizá-lo, né? O senhor ser nomeado arcebispo é fruto de uma caminhada de muito trabalho, de muito compromisso, de muita fé, de muita ajuda, de muito amor ao próximo. Então, nós sabemos, imaginamos as dificuldades do dia a dia, mas para nós, saltinhenses, é motivo de muita alegria e de muita felicidade. Então, desejar ao senhor, Dom Adelir, que tenha muito sucesso nessa caminhada, que o senhor consiga sempre da melhor maneira vencer todos os desafios que vão se apresentar na caminhada. Sabemos que não são poucos, né? Tem muitas questões que precisam ser resolvidas, que precisam ser conversadas com a sociedade, no mundo globalizado que vivemos hoje. Então é um desafio, né, para todas as lideranças também eclesiásticas, mas o senhor, com sua forma de ser, de tratar, de ouvir, respeitosa, né, tenho certeza que conduz isso da melhor maneira possível. Então, para nós, é um motivo de muita felicidade. Não só para nós católicos, mas tenho certeza que também para a nossa população, também de outras religiões, é motivo de felicidade, né, e de orgulho. Então, parabéns mais uma vez, Dom Adelir, muita força, muito sucesso nessa caminhada. E também não posso deixar de parabenizar aqui a nossa Câmara Municipal de Vereadores, presidente Braulio, todos os vereadores, né, que fizeram essa proposição dessa sessão solene, aos servidores da casa aqui que trabalharam muito para poder organizar essa bonita cerimônia. Parabéns a vocês. Como é bom a gente lembrar e homenagear as pessoas enquanto elas estão presentes junto conosco no dia a dia, desenvolvendo as suas funções, né, o que o Dom Adelir faz, né? Um saltinhense que leva o nome do nosso município aqui, como já foi falado antes, né, não só em outras regiões do nosso país, mas no mundo todo. Então, parabéns mais uma vez, Dom Adelir, força na sua caminhada, contamos muito com o senhor, sabemos de todo o esforço que o senhor está fazendo também aqui, né? Temos uma região missionária já aqui que o Padre Reneu está trabalhando aqui no nosso município, isso é muito importante para nós, né? E a gente sabe que Saltinho caminha para logo nós termos uma paróquia aqui também, né? Então isso é fruto de muito trabalho, né? Mas também, né, da sua liderança e o seu reconhecimento a esse município e a essa região. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Parabéns, Dom Adelir. Parabéns, Câmara Municipal de Vereadores. Forte abraço. Boa noite a todos. Quero cumprimentar toda a população, de uma forma especial, o vereador Braulio, em nome dele, todos os vereadores, funcionários da casa, prefeito municipal, Dom Adelir, nosso bispo, e também a família, né, que está aqui presente. Uma honra, como o prefeito vinha falando, para nós, da nossa comunidade, do nosso município, uma pessoa que nasceu aqui, se criou no nosso meio, né? Eu vim de Azófio para cá e já quase 40 anos morando no Saltinho, então é um orgulho para a gente, né? Nossos pais também estão acompanhando, ministros, um modo especial a toda a população do Saltinho. Obrigado aos vereadores por lembrar de fazer essa homenagem em vida. Eu acho que é uma hora que a gente consegue conversar, dar um abraço e reconhecer o trabalho. Então, em nome nosso da administração, a gente se coloca à disposição de toda a nossa população, os padres, bispo, o que tiver coisa para a gente estar aqui estendendo a mão. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. A dizer à comunidade, também à família, dizer ao Dom Adelir da nossa alegria, da nossa satisfação de mais uma vez poder entregar uma homenagem merecida ao nosso bispo,
tivemos a oportunidade, há uns anos atrás, de então também entregar a ele um título de cidadão saltinhense, quando ele foi ordenado bispo da nossa Igreja Católica. E agora, então, passou a ser um arcebispo, né, muito bem lembrado pelo nosso pastor maior, o Papa Francisco. E lá no dia 29, Dom Adelir, quando chamarem lá, o senhor pode ter certeza que vão citar a comunidade do São Donato e vão citar o município de Saltinho, lá em Roma. Para nós, para a comunidade de Saltinho, para todos nós, é uma alegria muito grande. Acho que nós, católicos, a gente tem uma proximidade muito grande com a família do Dom Adelir. Desde criança a gente brincava junto com os seus irmãos, principalmente, e vivemos nasci e me criei numa família de católicos. Meu pai e a minha mãe, eles foram ministros praticamente a vida toda. A gente sabe da dificuldade que era, e eu, ouvindo o Dom Adelir, eu me lembrava do bispo Dom José Gomes. Eu era criança, os meus pais eram ministros na época, na comunidade do Cantu. Quando a gente falava no bispo Dom José Gomes, eu até hoje contava, e falo sempre isso para meus filhos. Naquela época, o senhor Nestor lembra, conhecia meus pais e como era a dificuldade da vida. É sério, para vocês eu digo que quando falava que o bispo Dom José Gomes viesse em Campo Herê, passasse, quem sabe, por aqui, para minha mãe e para o meu pai, era um feriado, era um dia santo. Eles eram umas pessoas muito católicas. Então acho que isso veio a cada vez mais incentivando as pessoas, e assim foi que incentivou também muitas pessoas a seguir esse caminho. E o nosso Dom Adelir, como ele mencionava aqui, né? Mas das dificuldades, que era como dizia o Dom Adelir, o vereador Lauri, não tinha comunicação. Vocês se colocam no pai e na mãe, que manda um filho estudar para padre, talvez um ano, sem saber notícia, saber que o seu filho foi lá para outro país, na África. O pai e a mãe, os irmãos, a família, mas principalmente se colocar no lugar do pai e da mãe, com certeza todo dia que passa fica esperando que chegue uma carta dessa pessoa dizer como está. E ter aquela bondade, né, de abrir a mão e dizer: meu filho, siga seu caminho, vai. E assim muitas pessoas passaram por grandes dificuldades, e eu acho que é a crença que cada um tem, e é isso que move o mundo ainda hoje, que faz com que as pessoas se entendam algumas vezes. Precisamos realmente de mais pastores, de mais padres, de mais bispos, de mais ministros, de mais lideranças que levem o bem para as pessoas. Mas o mundo, ele é assim. E nós desejamos, em nome do povo do município de Saltinho, em nome de todo o Poder Legislativo, ao Dom Adelir, de saúde, muita paz, e que consiga essa caminhada por muitos anos, que siga essa caminhada e que Deus leve sempre no caminho o melhor, e que para nós aqui de Saltinho e para a comunidade do São Donato é uma honra, uma satisfação muito grande, pode ter certeza disso. E nós, quanto município, eu sempre digo, temos aqui um município abençoado. Tivemos uma freira que até hoje mora aqui no município de Saltinho, a irmã Gessi, que era da comunidade do Cantu. Por muitos anos também estive na África. Hoje a gente senta às vezes com ela, ouve a história do que ela passou, a dificuldade. A comunidade do Cantu também tivemos um padre, o padre Ezequiel Brint. Eu não sei aonde que ele se encontra hoje,
mas é mais um padre que saiu também aqui do nosso município e das nossas comunidades. E eu ouvia essa semana uma professora, não lembro qual é, falando do padre, do nosso padre, que visitou o colégio, um gesto muito bonito, padre, onde eles falavam que o padre então visitou os colégios, voltando a incentivar os grupos de jovens, as crianças participarem e fazer um grupo de jovens que sempre teve. Então acho que esse momento também, Dom Odeir, nós temos um padre aqui no nosso município, para nós é uma honra, uma satisfação muito grande, e está voltando novamente, acho que buscando a educação, junto às famílias, junto às crianças, que a gente consegue transformar o mundo em tudo, e principalmente levando essa mensagem, e que as pessoas, eu acho que cada vez que isso sirva, para que cada vez mais as pessoas sigam uma religião e acreditem e ponham mais fé, porque nós vivemos num mundo tão desigual e que nós precisamos cada vez de mais gente fazendo. Então, mais uma vez, Dom Odeir, dizer ao senhor, à família, dizer ao seu domingo, a Igreja Católica, o povo, agradece ao senhor também por ter cedido um filho para o mundo, para que ele possa caminhar por esse mundo e levando aquilo que é de bem. Então, mais uma vez, Dom Odeir, a gente deseja realmente que o senhor tenha toda a sorte do mundo, seja feliz nessa caminhada, e a gente agradece muito a presença do nosso bispo aqui hoje, e sempre que puder, visite o município de Sardinha, e pode ter certeza que sempre que precisar do nosso município e da Câmara de Vereadores, também do Poder Legislativo, pode ter certeza que a gente vai estar sempre aqui. Muito obrigado a todos.